Efésios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo somente à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um seja escravo, seja livre, e receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Pai, fale conosco, Senhor, que possa haver reverência, temor nesse momento, Pai. É a sua palavra, Pai. Fale conosco. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele está a se dirigir à igreja de Éfeso. Dentro da igreja a gente leu sobre servos, só que o sentido original, Paulo está a se dirigir aí a escravos. Havia cristãos que eram escravos naquela época que serviam a Deus, que eles eram escravos dos homens, mas que eles eram livres em Cristo. Então Paulo está escrevendo para esses operários, para esses trabalhadores, dizendo para eles o seguinte: olha, vocês devem servir os vossos senhores com prazer, com temor. Quando a gente vê essa palavra servir, estamos a falar de alguém que presta um tipo de serviço. Parece óbvio, né? Por isso que a gente tem essa palavra servir, a palavra que vem da palavra diácono, aquele que serve, aquele que presta algum trabalho. Tem até o Ministério do Trabalho, aqui tem o Ministério do Trabalho, A gente fala sobre servidores públicos, aquele que presta um serviço para quem? Para o público. A gente fala de ministério, não é só dentro da igreja, é o ministério apostólico, o ministério pastoral, tem o ministério do trabalho. Eu preciso entender, isso tudo vem da palavra de Deus. O ministério é um trabalho dado por Deus, para que alguém possa executar. Então, Paulo aqui diz assim: olha, vocês que são servos, obedecem aos vossos chefes, não apenas com temor, mas com tremor. Então, ele fala chefes, ou melhor, senhores segundo a carne. Então, quem é o chefe? Quem é o senhor segundo a carne? É aquele que paga. Seu chefe é seu senhor segundo a carne. E você deve se dirigir a ele com todo o que? Respeito, com toda a honra. Hoje parece que a gente foge dessa questão de chefe. Eu não quero ter chefe. Não importa qual trabalho que você faz, você é Uber, se você vende alguma coisa particular, quem paga é o seu chefe. Você está a trabalhar para ele naquele momento, ele está pagando você. Tem até uma piada, né, que eu vi esse dia que fala que o Uber fala que não quer trabalhar para ninguém. Só que quando você está no carro, você fala, vira para a esquerda, ele vai virar para a esquerda. Então, porque você está fazendo o quê? Você está a pagar naquele momento. Então, Paulo diz assim: olha, não apenas obedeçam, mas obedeçam com toda a sinceridade. Olha, eu quero que vocês leiam de novo o verso 5. Fala assim: vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne. O que Deus espera no seu local de trabalho, para você que é um cristão? Que você obedeça ao seu chefe em tudo que ele manda você fazer. Se ele paga você, você deve obedecê-lo. Você não está no trabalho para opinar as coisas. Você deve fazer o quê? Obedecer. É aquele princípio: quem manda faz o quê? Quem paga faz o quê? Manda. É o que Paulo está ensinando aqui. Tem gente que recebe ordem do chefe, mas ao invés de executar essas ordens, ele prefere dar o ponto de vista dele pessoal. Uma coisa que a gente deve aprender aqui na igreja: você não é pago para você opinar, você é pago para fazer o quê? Para obedecer o seu chefe, para cumprir o que ele manda você fazer. Então, você deve... É claro que às vezes nós, quando estamos no trabalho, o chefe fala para você fazer uma coisa que não faz muita lógica para a sua cabeça. Só que é bom lembrar, você está aí para obedecer, mesmo que não faça lógica na sua cabeça.
deve fazer lógica e sentido na cabeça de quem paga. Ah, mas o chefe mandou fazer uma planilha na mão assim. Ah, mas eu acho que fica bom no Excel. Tudo bem, fica bom no Excel, mas quem manda, quem paga, manda. Esse é o princípio. Está conseguindo entender? Você obedeceu. Nós fugimos dessa palavra senhor, essa palavra chefe. Parece que hoje nos incomoda. Até mesmo se você tiver um chefe, tratá-lo assim no trabalho, hoje em dia parece que dói um pouco, parece que você está se rebaixando, tratá-lo dessa forma. Mas nós, como cristãos, devemos ter isso conosco. Então, vamos lá, que claro que a gente pode mostrar o nosso ponto de vista, né? Você tem uma ideia, você pode mostrar, mas o ponto principal que Paulo trata aqui é a obediência. Tudo aquilo que não fere nenhum princípio bíblico, o teu chefe paga você para fazer, você tem que fazer. Tito, no capítulo 2, no versículo 9, fala assim: exorto os servos que sejam submissos aos seus senhores em tudo, sendo-lhes agradáveis e não contradizentes. Quem é o contradizente? O chefe manda fazer isso, mas fala, não, eu não acho que fica bem assim. Para mim, não tem muito sentido. Ele fala, não seja contradizente, obedeça. Você está aí para obedecer. Então, claro, né, que a gente não se deve falar isso, né, que nós sabemos que devemos obedecer até onde a obediência ao nosso chefe não nos faz desobedecer quem? A Deus. Então, se você desobedece a ordem do teu chefe, você está desobedecendo diretamente a quem? O próprio Deus. Não tem como fugir disso aqui. Então, Paulo, ainda aqui, ele vai falar assim, olha, obedeçam com tremor e tremor. Fala temor e tremor. Não usa apenas para obedecer, fala com respeito. Fala assim, você deve tratar o seu chefe com reverência, com respeito. O seu chefe é o teu Senhor, não é seu amigo. Não importa quantos anos eles têm, não importa o nível de amizades que vocês têm, se ele paga, ele é o teu Senhor, segundo a carne. E você deve tratá-lo dessa forma. Às vezes o chefe dá uma certa intimidade no funcionário, o funcionário perde respeito, começa a tratar ele de qualquer jeito, você está desonrando o próprio Deus, não é o seu chefe. Isso é diretamente uma desonra ao próprio Deus. Uma coisa que chama a atenção aqui é que no capítulo 4 de Efésios, Paulo vai falar assim que ele está incentivando aquela igreja, dizendo assim, olha, eu sou prisioneiro de Cristo. Só que Paulo não era prisioneiro, Paulo não era Cristo que prendeu Paulo. Quem prendeu Paulo foi quem? Os romanos. Sabe aqui, os romanos tinham uma autoridade sobre a vida dele, mas essa autoridade estava debaixo da autoridade de quem? Do próprio Cristo Jesus. Então, a autoridade que o teu chefe tem sobre você está subordinada à autoridade do próprio Cristo Jesus. Então, você viu o apóstolo se apresentando como prisioneiro de Cristo Jesus. Então, as autoridades romanas prenderam ele. Essa ordem aqui, essa carta aqui, tinha que ser escrita por uma pessoa que estava completamente com raiva das autoridades romanas, por tanto de coisas ruins que fizeram para ele. Ele tinha que estar revoltado, mas Paulo está incentivando a igreja a obedecer os chefes, mesmo eles não sendo cristãos, mesmo eles não tendo bons princípios aí. Então, tem gente que reclama por aquilo que é pago para fazer. Ah, porque meu chefe é muito exigente. Ah, porque ele cobra demais. Mas se você paga para fazer algo, teu chefe tem direito de exigir o que ele paga para você fazer. Então você faz um contrato com ele, mas quando ele manda, começa a falar, ele pede demais, aqui. Então, quantas pessoas, quando o chefe manda elas fazerem alguma coisa, elas fingem que esqueceram? Literalmente fingem isso. Então, quantos cristãos que estão no ambiente do trabalho fazem fofoca sobre a vida do chefe? Ficam fazendo comentário lá, ficam fazendo aqui. Porque isso é pecado contra Deus, essas fofoquinhas que tem no ambiente do trabalho. Nós vivemos numa geração, por exemplo, que não tem nenhum respeito às autoridades que Deus instituiu, não tem respeito aos chefes. Nós vivemos numa geração que as pessoas que não vão para o trabalho estão mais preocupadas que dê 5 horas para elas irem embora do que propriamente se esforçar para fazer um trabalho com perfeição. Você vê que a pessoa entra no trabalho, às vezes são 8 da manhã. Será que já está demorando para passar? A preocupação não é a de servir. Você é um servo, está aí para servir, não é para ter pressa para sair daí. Você não pode ter essa pressa. Então,
você vai ver que quando, aí em Gênesis, quando o Senhor ele cria o mundo, ele vai criar sem pressa. E quando ele termina, ele fala que viu Deus que tudo era quê? Bom. Será que você hoje pode terminar o seu expediente no trabalho e falar assim, caramba, hein? O trabalho que eu fiz hoje é bom. Hoje eu servi. Hoje eu executei tudo o que tinha para fazer. Você consegue fazer isso? Ou você está mais preocupado apenas em sair? Às vezes o camarada sai às 5h40, 5h30, 5h30, ele já fica preocupado assim, já arruma tudo. Irmãos, nós não podemos ser assim. E Paulo ainda, ele vai falar assim, ele não sai do verso 5 não, ele fala assim, obedeçam com temor e tremor na sinceridade do vosso coração. Colossenses 3:22 fala assim, escravos, em tudo obedeçam os seus senhores na terra. Não com serviço externo, como para agradar os homens, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Sinceridade aqui, ele quer dizer, obedeçam com prazer. Não finja que você vai fazer algo que você já sabe que você não vai fazer. Sinceridade aqui se refere a isso. Você não pode ser algo na presença do seu chefe que você não é quando ele está ausente. Quantas pessoas, quando o chefe está aí por perto, eles estão duro no trabalho, largam o celular, focam no que estão a fazer, mas quando o chefe dá as costas, começa a bagunça aí. Paulo está falando que você deve ser sincero. Se você mostrar algo no seu chefe que você não é quando ele está ausente, você é hipócrita, você é falso, você não está tendo o quê? Sinceridade. Então, às vezes a pessoa está no trabalho, o chefe manda fazer uma coisa, o outro pensa, porque o salário é ruim, porque aqui essa empresa, também é você essa empresa. Mas eu pergunto para você, alguém obrigou você a estar nessa empresa? Ninguém obrigou você. Ninguém, seu salário é ruim, você não é uma árvore que foi plantada aí. Sai! Porque você ficando num lugar que não está satisfeito, você começa a murmurar, criando fofocas aí, e está pecando contra o Senhor. Desde o momento que você assina um contrato, você tem o dever de preservar a integridade do local onde você trabalha. Não é disseminando fofoquinha aí como as pessoas mundanas fazem. Então, Paulo está falando assim, sinceridade, você não pode ter duas caras. Por que você não chega no teu chefe e fala, o salário aqui é ruim, eu não suporto mais isso? Você não faz isso. Você fica falando pelas costas, com os colegas. Isso acontece. Isso é pecado. Isso não é uma pessoa sincera. Ainda tem aqueles funcionários que ajudam o chefe. Tem um funcionário que fica fazendo um monte de elogio do chefe porque só para conseguir cargos na empresa. Irmãos, as pessoas do seu trabalho devem gostar de você, não é porque você é um bajulador, mas porque você é um servo eficiente, trabalha com qualidade. Você deve se destacar pela sua prontidão, pelo seu serviço. Não é porque tem sempre aquele funcionário que quer se aproximar do chefe para conseguir alguma coisa, mesmo não prestando um bom trabalho. Então, uma coisa aqui que fica claro é que, sobre esse ponto de sinceridade que Paulo trata aqui, é que não importa se o seu chefe tira os olhos de você, Deus está observando você. O seu supervisor é o próprio Deus, não é o seu chefe. Você não está enganando o seu chefe, não. Você está enganando o próprio Deus. Então, lembre-se sempre, quando o chefe não está olhando você, lá no céu tem uns olhos que são mais importantes do que os olhos do seu chefe. São os olhos de Cristo, vendo tudo. Então, ainda voltando um ponto aqui. Quando você assina um contrato na sua empresa, você assina para trabalhar uma carga horária específica. Se você paga para trabalhar uma carga horária e ao invés de você trabalhar, você fica no celular, você está a roubar o seu chefe. Você é um ladrão. Porque você está recebendo por um trabalho que você não está a executar esse trabalho. É pecado você desonrar o seu chefe desse modo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 6, diz que os ladrões não vão herdar o quê? O reino dos céus. É justo você receber um trabalho de uma carga horária que você não cumpre essa carga horária por causa de preguiça, por causa de corpo mole, por causa que tem até gente que fica levantando toda hora a pé no banheiro, fingindo para não ter que fazer o que tem que fazer. Tem gente que faz isso. Irmãos, isso é pecado contra Deus. Paulo fala em Efésios e no mesmo texto ele fala assim: obedeçam os vossos senhores como quem? Como a Cristo Jesus,
Deus quer que você vá para o seu trabalho com a mente de que você não está apenas encontrando o seu chefe, mas indo prestar um serviço para quem? Para o próprio Cristo Jesus. Toda manhã que você se levantar, você deve se levantar com essa motivação. Eu pergunto para você, você faria um trabalho para Cristo sem qualidade? De qualquer jeito? Se Cristo mandasse você fazer algo diretamente, você estaria aí de corpo mole? Você não faria isso. Então, todo trabalho mal feito que você faz, você não está fazendo um trabalho mal feito para o seu chefe, para a sua empresa, mas para quem? Para o próprio Cristo. Para o próprio Cristo mesmo. Então, o que você faz para o seu chefe e para a sua empresa, você faz diretamente para o próprio Deus. E o que você deixa de fazer, você está deixando de fazer para quem? Para o próprio Deus também. Então, essa obediência que você tem pelo seu chefe, ele é vista no céu como se fosse uma obediência diretamente ao próprio Cristo Jesus. Diretamente a Ele. Assim como você não teria coragem de fazer um trabalho mal feito para Cristo Jesus, você não deve ter coragem de fazer um trabalho mal feito para a sua empresa. Não importa qual ramo você trabalha, qual é a sua área, o princípio aqui é para Cristo diretamente que você trabalha. Deus não te deu apenas um trabalho para ter um meio de sustento para você. Ele te deu um trabalho para você glorificá-lo, para você trabalhar para Ele. De modo que você não possa ver que você está aí trabalhar, parece estar longe de Deus. Não. No seu local de trabalho, Deus também está aí, observando você. Então, às vezes nós nos encontramos com algumas pessoas que não têm, chefes mesmo, que não têm bom caráter, que às vezes a gente vê pessoas que são de outra religião, a gente fala, eu não tenho meu trabalho aqui, o chefe é dessa religião. É assim, eu vou voltando ao princípio. Quem paga quem? É o Senhor, é o chefe. Você deve sujeição. Você não está na igreja quando você está no trabalho. Você não está aí sobre religião. Você deve obedecer o seu chefe. Seja ele bom, ok? Ou mau. O apóstolo Pedro, eu gostaria que vocês lessem o texto comigo. 1 Pedro 12, 18. Por isso que o dinheiro, irmãos, deve ser valorizado. 12, 18 fala assim. 2, 18. Sim, senhores. 2. Diz assim: vós, servo, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente os bons e moderados, mas também aqui aos maus, aos perversos. Então, assim, independente do caráter do seu chefe, você deve honrá-lo. Você não está aí por causa do caráter dele. Você está aí para prestar um trabalho para quem? Para ele. Então, consegui entender o princípio aqui? O princípio aqui não é sobre o caráter dele propriamente. É sobre o caráter de quem ordena você obedecer. É sobre o caráter do próprio Deus. É você sair de casa com esse pensamento aqui. Olha, não importa quão perverso seja o meu chefe, quando eu obedeço a ele, estou obedecendo diretamente quem? O meu Deus, o meu Senhor. O princípio é esse aqui. Então, todo cristão, independente da profissão que ele exerce, seja numa empresa, eles têm o mesmo empregador. Esse empregador é o próprio Deus. Os trabalhos são diferentes, as profissões são diferentes, mas o princípio é o mesmo. Todo cristão genuíno trabalha para o próprio quem? O próprio Deus. Você deveria sair da sua casa com essa mentalidade todos os dias. Que não importa como o seu trabalho é, quem é o seu chefe, você está obedecendo às ordens deles com a intenção de obedecer o seu Senhor que está no céu. Isso motivaria você a acordar pela manhã. Isso motivaria você a fazer um trabalho com perfeição. E acreditar de fato que é Deus que coloca você naquele lugar. Se Deus colocou você aí, é aí onde Ele quer que você faça o quê? Glorifica. Só tem ímpio, só tem. Melhor ainda. A Bíblia fala assim, que resplandeça a vossa luz diante de quem? Dos gentios, para que possam ver para que possam glorificar o vosso Deus por meio da vossa voz. Então, no versículo 6 ainda, ele fala assim: não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de quem? De Deus. Qual é a vontade de Deus para
para uma pessoa que trabalha, por exemplo, com telemarketing? Ter paciência. Fazer o melhor atendimento possível. Qual é a vontade de Deus para uma pessoa que faz pão, por exemplo? Fazer o melhor pão que existe. Qual é a vontade de Deus para alguém que usa o irmão que faz brigadeiro? Faz brigadeiro aí. Fazer o melhor brigadeiro possível e vender num preço justo. De modo que a pessoa, comendo brigadeiro, se alegre nisso mesmo. A pessoa tenha prazer de procurar de novo seus trabalhos, não apenas porque você é um cristão, mas porque você é um prestador de serviço eficiente, que o seu trabalho tem qualidade. Às vezes a gente quer procurar, às vezes até, irmãos, por esse negócio de Deus começar a só colocar cristão aí, dar indicações de cristão, a gente começa a indicar cristãos que não têm qualificações no trabalho e acabam envergonhando o nome de quem? De Cristo Jesus. Então, ele vai falar sobre a vontade de Deus aqui. Que sua motivação simples seja para fazer essa vontade de Deus, obedecendo o seu chefe. Olha, tem um princípio aqui que Paulo fala aqui sobre a vontade de Deus. Ele fala assim, não é sobre o dinheiro, é sobre Deus. Deus não quer que você trabalhe apenas por causa do dinheiro. Se a sua motivação acordar todos os dias é só o dinheiro, a gente sabe quem é o Senhor da sua vida. A gente já sabe. Se você trabalha melhor num trabalho que você recebe mais dinheiro, a gente já sabe quem é o Senhor da sua vida. Se você não se programa, não se satisfaz fazer um trabalho pequeno, porque vai receber menos, fazendo de qualquer jeito, a gente já sabe quem motiva você. Não são os recursos, irmãos. É o Senhor que deve nos motivar. Então, é tão triste, irmãos, é tão triste às vezes ver cristãos que trabalham apenas por causa do dinheiro. Não trabalham para deixar um testemunho bom no trabalho, para Deus ser glorificado. É tudo sobre o dinheiro. E por isso esses cristãos muitas das vezes não conseguem fazer um trabalho com perfeição. O chefe reclama sempre das coisas. Eu pergunto para você, se você não consegue agradar o seu chefe, que é imperfeito, imagina, será que você vai conseguir agradar a Deus? Se o teu chefe não tem a perfeição que Deus tem, você nunca pode pensar, irmão, que é possível, por exemplo, ser um péssimo funcionário e um bom cristão. Isso não existe. Se você é um péssimo funcionário, você é um péssimo cristão também. Não tem como dividir isso. Não existe essa divisão. Nós somos protestantes, nós não somos católicos, não. Não existe essa divisão de que trabalho sagrado. Não. Todo trabalho que um cristão faz é um trabalho sagrado, direcionado diretamente a quem? A Deus, irmãos. Então, como servos de Cristo, você tem uma motivação que as pessoas do mundo não têm. Cristo, o teu Senhor. Você não pode permitir que as pessoas que são motivadas por dinheiro façam um trabalho com mais perfeição e qualidade do que você. Como servo de Cristo, você deve ser o mais pontual, o mais trabalhador, o menos faltoso, o que entrega menos atestado e a pessoa que recebe reconhecimento pelo trabalho que faz. Você deve se esforçar, inclusive, para alcançar as melhores posições. Isso agrada ao Senhor. Isso é uma forma de crescer, de mostrar que você está sendo eficiente. Você não pode chegar no trabalho apenas ficar aí sentado e não esperar um tipo de crescimento. Você deve desejar isso. Não, porque eu sou humilde. Não. Aí você deve desejar isso. Estão entendendo, irmãos? Porque uma das evidências que nós vamos ter que você está trabalhando com eficiência é o quê? É atribuírem cada vez mais o quê? Trabalhos para você. Promoções também. Inclui isso. A gente vai ver na palavra dos 10 talentos, o Senhor promoveu os servos que multiplicaram os seus talentos. Agora imagina você um crente que só faz o que pagam você para fazer, e você só faz o que te pagam para fazer e alguém tem que fazer lembrar. Você tem que falar que você fez. Você não pode permitir isso não. Você deve se antecipar. Avisar sempre. Tem funcionário que não dá satisfação no chefe. Não fala nada. Isso é errado, irmãos. Então, você nunca pode olhar, por exemplo, para o seu trabalho como uma ferramenta que te impede de servir ao Senhor. Nunca, nunca. Porque o seu trabalho, quando feito com qualidade e perfeição, ele é um meio de Deus ser glorificado nele. Mesmo você não estando onde? No culto. Então, se engana muito a pessoa que acha que trabalhar para Deus é só quando a pessoa canta, quando a pessoa prega. Se engana. Isso é uma visão católica. Nós não temos essa visão. Então, ainda tem mais alguns textos aqui que a gente vai ler.
em Colossenses 3, mas antes de falar algo para vocês, irmãos, Deus está tão presente lá no seu trabalho, como está presente aqui. Se lá no seu trabalho, se aqui você diz que adora a Deus com todo o seu coração, lá no seu trabalho você deve glorificá-lo e adorá-lo também por meio do seu quê? Trabalho, por meio de suas mãos, dos seus esforços. Colossenses 3,17 fala assim: e tudo quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Paulo fala tudo, seja por palavras, seja por obra, por mãos, faz de todo o coração. Colossenses 3,23. E tudo quanto fazerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, servir a Cristo o Senhor. Então, o princípio aqui de Paulo, ele estava passando essa mensagem para pessoas que não tinham direitos trabalhistas, eram escravos, vocês estão a entender? Não tinham direito, não recebiam salário, mas eles eram cristãos. Paulo estava orientado sobre essa obediência mesmo. Então, fala assim: trabalhe com todo o coração. As suas mãos devem estar no trabalho, o seu coração deve estar aí com um propósito: agradar o Senhor. Eu não estou dizendo, irmãos, que você vai fazer do trabalho o teu Senhor, ou o Senhor da sua vida. Estou dizendo que quando o trabalho é bem feito, é um meio de glorificar o teu Senhor, ao Senhor que você serve. Então, vocês já imaginaram como seria a nossa motivação em saber que o seu chefe mandou fazer algo para você que seja justo, que você vê isso como uma ordem diretamente do próprio Deus? A preocupação não vai ser o relógio apenas em terminar, vai ser o prazer, o gosto de você estar obedecendo a Cristo. Só que nós somos tão incrédulos, irmãos. Você olha para o caráter do seu chefe, as coisas que ele fala, os palavrões, as piadas desnecessárias. Você fala: é impossível olhar para uma pessoa como essa e acreditar que obedecendo a ele está obedecendo ao próprio Deus. Por quê? Porque a nossa incredulidade. A gente é incrédulo. Então, a ideia de trabalhar com todo o coração é fazer o trabalho bem feito como o Senhor. Então, hoje, esse negócio de fazer um trabalho bem feito, isso hoje não é tão importante assim. Por quê? O empregador quer ter mais lucros. O empregado quer ter um aumento no salário. E às vezes eles não estão preocupados com o tipo de serviço que estão a prestar para o próximo. Eles querem ganhar mais. E isso não se tornou algo importante nos nossos dias atuais. Então Paulo fala assim que no versículo 7, você deve servir de boa vontade como o Senhor e não que aos homens. Fala, tenha boa vontade em prestar um bom trabalho ao próximo. Vamos supor você é um atendente. Vocês já viram aquelas pessoas, irmão, vocês já passaram no SUS, vocês viram aquelas pessoas, os enfermeiros, alguns enfermeiros, que eles falam que é medicina por amor, mas quando você vai no SUS, você olha para a cara deles, tudo estrancado. Você fica até com medo de expressão onde o seu corpo dói. Parece que você vê que são pessoas que não estão prestando um bom trabalho, não estão com boa vontade aí. Eles estão aí por causa do quê? Do dinheiro. Não tem aquela boa vontade. A pessoa tem que olhar para nós e sentir que nós queremos servi-la. A pessoa tem que nos questionar: caramba, como esse prazer em ti? É sempre por causa do Senhor. Você vê mesmo, às vezes você está no mercado para atender, a pessoa nem olha para você, começa a passar nem olha, não há boa vontade nisso. E crente faz isso também. Às vezes aparece, sai às 5h30, aparece um funcionário às 5h48, a pessoa fica com raiva: mas por que vai aparecer agora que eu vou sair? Por quê? Não podia vir mais cedo? Por quê? Aí começa a falar um monte de coisa, aí vem xinga, fala palavrão, o crente. Então Paulo está falando assim. Paulo está falando assim, que seja o quê? Boa vontade. Você deve servir o teu chefe com ânimo, com prazer, com alegria. Então, nós temos orientações bíblicas que devemos fazer tudo de bom ânimo, com alegria. Então, todo trabalho, eu repito o que eu falei, todo trabalho que você faz com o seu chefe está sendo direcionado a Cristo. E como tem sido o seu trabalho a Cristo no seu ambiente de trabalho? Tem sido bom? Então, o texto ele fala aqui que sobre essa boa vontade, não é o dinheiro que deve nos criar a boa vontade do nosso coração. Mas hoje em dia é o dinheiro que cria essa boa vontade.
Não é muito prazer de servir a outra pessoa, ao próximo. É o dinheiro que nos move. É o dinheiro que nos move a respeitar as pessoas, a respeitar as pessoas, a honrar as pessoas. Caio, parou. Então, uma pergunta aí que eu faço. Você trabalha para agradar a quem? Para servir o próximo? Para agradar o Senhor? Ou só trabalha para no final do mês ter alguma coisa na sua conta? Então, são as pessoas do mundo, eu repito, que trabalham apenas por causa do dinheiro. O dinheiro não é o Senhor da nossa vida, nosso Senhor está no céu. Então, às vezes, o dinheiro nos manda mesmo. O dinheiro manda hoje. O crente trabalha com a motivação melhor, fazer o nome do seu Deus ser glorificado. Esse deve ser o seu maior objetivo no seu local de trabalho. Acredite, se sua motivação for a glória de Deus, você vai ser um funcionário excelente, irmãos. Isso vai redundar em você em promoção. É verdade, irmãos. Isso muda tudo. Porque Salomão fala assim que em Provérbios 10:22, a bênção do Senhor é que enriquece. É o Senhor. A sua prosperidade. Às vezes a pessoa quer ficar rica, só fica pensando no dinheiro, se trabalha por causa do dinheiro. Irmão, é Deus que prospera você. O seu chefe é apenas um meio que Deus usa para fazer os bens, o salário chegar até você. Mas o teu Senhor que está no céu, dele vem a sua prosperidade, irmãos, a sua promoção. Isso deve nos levar a outro ponto, primeiro. Que não devemos aceitar qualquer tipo de trabalho apenas por causa do dinheiro. Antes de você aceitar uma proposta, você deve se questionar o seguinte: será que Deus vai estar sendo glorificado com esse trabalho que eu vou prestar? Será que esse trabalho vai contra os princípios do meu Deus? Eu conseguiria prestar um trabalho, enquanto eu presto esse trabalho, glorificar ao meu Deus? Irmãos, nós devemos tirar o nosso foco do dinheiro, irmãos, e focar em algo maior, a glória de Deus. É claro, quando a gente faz a vontade de Deus, o Senhor nos abençoa financeiramente também. Mas que o nosso foco, irmãos, deve ser o Senhor. A gente vai ver nas Escrituras que todos os homens que Deus abençoa financeiramente não estavam em busca de bênção financeira. Estavam em busca de quem? Do Senhor. Se manter-se fiel ao Senhor Jesus Cristo. Então, ainda sobre esse princípio de fazer as coisas não para ser visto pelos homens, é o mesmo princípio da pregação da palavra. Assim como o pastor tem um dever de chegar aqui, pregar não para agradar as pessoas, mas para agradar o Senhor. Isso se aplica ao funcionário público, ao servidor, a você na sua empresa. Porque Paulo fala assim em Gálatas 1:10, fala assim: se estivesse ainda querendo agradar os homens, não seria o quê? Servo de Cristo. Não é só aqui no púlpito, é no seu trabalho também. Quem você está querendo agradar? Isso se evidencia quando Deus chefe vira o quê? As costas. Se você vai fazer o trabalho, a gente já sabe quem você está querendo agradar. Se é o Senhor, o teu Senhor da carne, ou o teu Senhor que está no céu. A nossa pergunta não deve ser apenas sobre quanto a gente vai ganhar, o que a gente ganha. Será que Deus está se agradando do meu trabalho? Será que Deus está... Faz uma reflexão dentro do seu coração. Será que Deus está se agradando? Você deve trabalhar com tanto entusiasmo todos os dias, como foi o seu primeiro dia de trabalho que você foi. Você lembra o seu primeiro dia de trabalho? Você todo pontual, a roupa é diferentona, você obedecendo em tudo. Passou uma semana, esquece. Tudo muda, a pessoa se rebela. Já tem um trabalho aqui. É a característica do hipócrita, que mostra ser algo que não vai continuar sendo até no final, porque já conseguiu o quê? O trabalho. Não pode haver isso no crente. Não pode. O crente deve ser sincero, irmãos. Porque à medida que a gente vai fazer um trabalho bom, com eficiência, no contexto do quê? As pessoas têm o prazer de conhecer esse Deus que nós servimos, irmãos. Porque quando o trabalho é bem feito, as pessoas querem se aproximar de nós, as pessoas nos respeitam. Irmãos, você acha que você vai ouvir a pregação de um camarada, de um homem, de uma mulher que atrasa no trabalho? Que está sempre atrasando, que está sempre faltando, que está sempre recebendo advertências, que está sempre no celular? Que tipo de crente? Que tipo de crente é esse? Que testemunho ele tem para transmitir? A própria conduta dele vai contar tudo o que ele quer ensinar. O crente fica atrasado, porque acontece isso aqui, vai almoçar, volta atrasado, sempre tem alguma desculpa para dar. Irmãos, isso mancha o testemunho de Cristo Jesus.
Aí surge aquela palavra, ainda assim é crente, imagina se não fosse. Por isso falam, os da igreja são o quê? Os piores. Porque o próprio mundo, eles espera de nós uma conduta que eles mesmos não têm. Paulo, ele fala assim, meus irmãos, quando você for fazer uma coisa, quando você as coisas mínimas como beber e comer, faça isso para a glória de Deus. O seu primeiro objetivo no seu ambiente de trabalho é trabalhar de tal forma que Deus seja glorificado por meio disso. E as pessoas olharem para você e falarem, você é diferente. Às vezes, mesmo se você não tiver a oportunidade às vezes, de abrir a sua boca e pregar, as pessoas conseguem ver que a sua conduta não é como a deles. As pessoas conseguem ver mesmo que a sua conduta é assim. Olha, e quando eles começam a perceber isso, que você é diferente, isso pode ser um meio de você pregar para aquelas pessoas, irmãos. Então, eu tinha um colega que a gente entrava às 7 da manhã, chegava às 8. Depois o chefe mudou o horário dele, falou, se tu chegar às 8, tu vai começar a chegar às 8. Aí ele começou a ver que às 9. Chegava a vir às 9 horas. Então, não pode ser um comportamento de um crente, ficar atrasando no trabalho também. Atraso é pecado, irmão. A gente vai tratar isso, vamos ter um dia para falar sobre esse assunto também. Então, no versículo 8 ainda, vamos lá, vocês puderem ler. Ele vai falar o seguinte, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Olha o princípio aí, que fala assim, não se preocupe se você não está sendo notado pelas pessoas. Todo o bem que você fizer, você vai receber de quem? Do Senhor. A recompensa vem do Senhor. Às vezes você está lá, trabalhando mesmo muito, o seu chefe não vê, mas o próprio Deus vendo essa eficiência, acredita, Ele pode colocar você numa posição melhor, porque Ele sabe que você trabalha, irmãos. O crente não pode ser preguiçoso. Então, a gente às vezes fica orar. A gente ouviu, hein, irmão? Você que está atrás. Então, irmão, a gente hoje vive numa cultura de quê? De que as pessoas ficam orando muito para prosperidade. Não adianta orar muito se você trabalha pouco, irmão. Você trabalha mal. A prosperidade vai vir quando o seu trabalho começar a ser eficiente. Vocês não conseguem entender, irmãos? E quando o texto fala assim, servir ao vosso chefe, zelando de que Deus ele recompensará você. Essa recompensa aqui pode ser uma prosperidade do Senhor mesmo, pode ser um cargo melhor, talvez com menos carga horária, porque às vezes quando você sobe de cargo, reduz a carga horária, não reduz às vezes, irmãos? Ou não? Não sei. Acho que faz aumentar. Faz aumentar, né? Mas milagres acontecem. É pela fé, né? A gente crê. Então, irmãos, o princípio é isso, que não há nada que você faça no seu ambiente de trabalho que não passa nos olhos de quem? De Deus. Deus vê tanto os seus murmuros, a sua fofoquinha com os colegas, como a sua obediência, como o trabalho que o seu chefe não vê. Deus está vendo. E Deus irá recompensar você. Não ficar reclamando, ninguém me elogia, ninguém me reconhece, eu trabalho como um condenado aqui, nunca... Irmãos, não comece a fazer isso. Acredite que Deus está observando você. O único olhar que realmente importa está olhando em você. Os olhos do Senhor, irmãos. Não fica esperando o reconhecimento. Tem gente que reclama. Irmão, você está a ser pago para fazer algo, ainda você quer que as pessoas te elogiem por isso? Não, não espere isso. Não espere. Você está fazendo apenas a sua obrigação. Você ainda deve ter ser grato porque alguém deu trabalho para você. Não esperar que a pessoa fique reconhecendo você. Claro que o chefe, às vezes, para motivar, ele fala, o meu funcionário é difícil, mas acontece, entendeu? Então, irmãos, no versículo 9 ainda, ele vai falar assim, e aí tem outra orientação aqui, que é boa. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está onde? No céu. E que para com ele não há exceção de pessoa. Aí está falando sobre o relacionamento de um chefe cristão e um servo, um empregado cristão aí. Então está falando assim, o chefe cristão não fica humilhando o seu quê? Seu funcionário. Não fica ameaçando ele que vão mandar embora.
Não fica fazendo reuniões desnecessárias. Não faz isso. Sirva os seus funcionários como um meio de adoração a quem? A Deus. Vocês, senhores, sirvam os seus funcionários como um ato de serviço a Deus. Ele vai falar isso. Trate seus servos com respeito, com honra. Você deve tratar os seus servos lembrando que o teu Senhor que está no céu um dia também foi servo. Você deve tratar o seu servo como se Cristo fosse o seu servo naquele ambiente de trabalho. Respeitá-lo, honrá-lo com tudo. O princípio aqui é esse. Trate o seu funcionário que é crente como o quê? Como seu irmão em Cristo. Com respeito, com dignidade. Lembre-se que Jesus um dia, quando ele se encarnou, ele foi o quê? Foi servo também. Ainda que ele não fosse um crente, você deve honrar o teu servo, respeitar o teu servo, por um princípio. Ele carrega a imagem de Deus, do Deus que você adora. Só o fato dele carregar essa imagem de Deus, você deve honrá-lo, respeitá-lo. E respeitando ele, você está respeitando o teu Senhor. Não humilhe o seu funcionário. Quando eu falo em Senhor, a gente pensa coisas grandes. Às vezes você está num restaurante e foi mal atendido pela pessoa que está aí. Naquele momento você é o quê? É o Senhor. A pessoa que vai te atender é o quê? É servo. Eu esse dia fui numa pizzaria aí. E não, às vezes tem que sair, né? Eu vi na pizzaria aí, eu encontrei um rapaz que acho que era o primeiro dia dele de trabalho, ou o segundo, não sei, mas tudo bem. Aí eu sentei, eu pedi um pedacinho de pizza, ele me trouxe num prato de plástico aqui, com água no lado. Eu falei, Senhor, o que eu falo? Eu falei, eu não sei como é que foi o dia desse cara, eu não sei se é o primeiro dia dele de trabalho, fazer de conta que eu não vi isso. Eu sentei aí, que não é comum você ir num restaurante comer um prato de plástico, né? Não é prato descartável, estão entendendo, irmão? É prato de plástico mesmo, tá entendendo? Então, eu falei, não, eu não sei como foi, naquele momento era o Senhor, eu falei, não sei como foi o dia dele, mas eu devo vê-lo como a imagem de Deus. É uma coisa mínima, eu fiz de conta, eu fui cego. Tem um momento que você deve ser cego com o seu funcionário, por causa do quê? Do amor. Vocês conseguem entender, irmãos? O princípio de Paulo é aqui. Então, olha para o ser humano, para a pessoa que está prestando serviço para você, respeite a imagem de Deus nele. O que é um servo? Eu repito aqui. É alguém que presta um trabalho para você. Então, ainda aqui tem outro princípio aqui em Levíticos 19, 13. Olha aqui. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás o salário diário do trabalhador. Não ficará contigo até amanhã do dia seguinte. Eu falo assim, olha, se alguém prestou um serviço para você, você tem um dinheiro aí, não deixa para pagar amanhã não. Está na Bíblia. Você fazer isso, você está a pecar. Você está a roubar. O próximo. O trabalho prestado hoje deve ser pago quando? Hoje. Nesse momento. Ou então não chama a pessoa, não. Não cobra, não chame alguém para prestar um serviço para você, que você, mesmo tendo dinheiro no bolso, vai querer pagar em picadinho, em pedacinho. Não faz isso. Pague. Se você não fazer isso, você está a roubar o Senhor. Não fique pedindo também um monte de desconto para não prejudicar muito o trabalho da pessoa. Seja honesto, se coloque no lugar daquela pessoa. É claro que a gente pede desconto, né? Mas tem descontos às vezes que prejudicam o trabalho das outras pessoas, irmãos. Sempre você deve se colocar no lugar da outra pessoa. Vocês vão conseguir entender, irmãos? Se você tem como abençoar o trabalho daquela pessoa, abençoe. E tem mais, não fica pedindo nos irmãos da igreja para começarem a fazer o trabalho de graça para você, irmãos. Se o irmão tem uma profissão, deve pagar aquele irmão. Ah, é porque o irmão cobrou. E daí? O trabalho dele tem que cobrar mesmo. Como que o irmão não vai cobrar? Então, à medida que você abençoa o seu irmão, ele abençoa a igreja do Senhor. O seu irmão cresce. Estão entendendo, irmãos? Ah, é porque a pessoa que cobra não foi um trabalho de coração, de amor. Como assim, irmão? Se você também cobra quando vai trabalhar. Então, é claro que os irmãos às vezes têm o bom senso de prestar um trabalho gratuito, mas é bom sempre a gente abençoar a vida dos nossos irmãos também. Principalmente quando não cobra nada, aí a bênção tem que ser dupla, irmãos. Porque ele se mostrou generoso, porque o foco dele não está no dinheiro, irmãos. Então, vou ter aqui umas aplicações aqui, nesse texto aqui que nós lemos. O primeiro é que Deus quer que você trabalhe não apenas por causa do dinheiro. Deus quer que você seja o quê?
excelente no seu trabalho, de modo que eu trabalhando o nome dele possa ser glorificado. É você trabalhando ao ponto das pessoas voltarem. Não é porque você é um crente, é porque você é um barateiro, não. Tem gente que é barateiro nos trabalhos porque trabalha mal. A pessoa deve voltar no seu local de trabalho porque você trabalha bem. Não é apenas porque você é um irmão em Cristo, não. É porque você trabalha bem. Eu chamei um irmão aqui para fazer esse trabalho aqui da igreja comigo aqui. Ele aqui. Falei, vou chamar um irmão. A gente começou a lixar aqui as paredes. Quando eu assustei, ele está no celular aqui, eu estou lixando a parede. Eu estou a pagar ele para fazer o negócio. Aí eu falei, irmão, tá vindo aqui um irmão, tá vindo um irmão lá para nos ajudar. Sabe o que ele falou para mim? Ô, pastor, ainda bem, a gente vai ficar sentado, vamos abusar dele. Falou bem assim para mim. Vamos aproveitar dele. Já que ele não vai estar conosco nos últimos dias, falou bem assim. Já que ele não vai estar aqui nos últimos 2 dias, a gente vai ficar aqui junto, então vamos deixar ele fazer. Como assim? Isso é crente, então entendeu, irmãos? Que faz isso. Crente mesmo. Então, as pessoas, elas conseguem perceber quando nós trabalhamos com prazer, com alegria, ou trabalhamos apenas por causa do quê? Do dinheiro. As pessoas não são bestas, não. E principalmente se você é um crente, elas observam você. O segundo é que essa é a grande mensagem do cristianismo, que você pode servir a Deus independente do trabalho que você exerce, se ele for um trabalho honesto. Você pode servir diretamente a Deus no seu local de trabalho. Como eu falei, a ideia de que nós trabalhamos, trabalhamos apenas para Deus, só cantar, tocar o piano, uma coisa assim, é uma ideia católica. Não é uma ideia protestante. Deus nos deu o privilégio de trabalhar para Ele, enquanto buscamos prosperidade mesmo também. Ele nos deu esse privilégio. Então, como o teu corpo executa as ordens do teu chefe, mas o seu coração as obedece com a intenção de obedecer ao Senhor. Com prazer sempre, a intenção sempre é o Senhor. É o Senhor. Dessa forma, todo cristão trabalha para Cristo de forma integral, se ele entender esse princípio. Ele nunca está fora da presença do Senhor. Nunca está sem prestar um trabalho para o Senhor Jesus Cristo. É você limpar uma casa, por exemplo, com o senso de que limpando uma casa que talvez Cristo estaria. É você fazendo um café, uma coisa mínima, como se estivesse fazendo isso diretamente para quem? Para Cristo Jesus. Isso funciona, irmãos. Então, nenhum trabalho para Cristo passa desapercebido, nenhum. Outro princípio aqui é que, como a gente lê em Romanos 11:36, que o apóstolo fala que porque dele, por ele e para ele são o quê? Todas. Até o seu quê? O seu trabalho. Até o que você faz é dele. Tudo. Então você tem que fazer tudo com aquela perfeição. A convicção do trabalhador cristão é que a motivação deve ser essa. Que eu preciso fazer um trabalho suficientemente bom, como se tivesse a apresentar para Cristo, eu de modo pessoal. Estão a entender? E você falar, eu como se você tivesse a entregar os trabalhos da sua mão diretamente para Cristo. Então, e para encerrar, é que o único segredo para realizar um bom trabalho é fazê-lo como se você estivesse fazendo para quem? Para Cristo. Para Cristo, para o Senhor. Só quando o homem tem isso como princípio é que ele faz um trabalho com perfeição. É que ele deixa de roubar o seu chefe. Ainda voltando lá para aqueles que são senhores também, os chefes. O senhor de outros homens, o chefe de outros homens, deve se lembrar de algo. Apesar de ele ser um chefe, um senhor, ele também é um servo de Cristo Jesus. E diante de Deus, tanto o que presta o serviço como o pagador de serviço são servos de Deus. E Deus olha eles do mesmo modo. Então, deixa uma frase para reflexão para vocês aqui. Na próxima semana a gente vai continuar falando sobre trabalho ainda. Se você acha que trabalhar é difícil, tenta ficar sem trabalhar. É verdade. Você vai ver a dificuldade que você vai encontrar. Tenta ficar sem trabalhar. Você vai começar a pensar, ninguém me respeita. É isso aí mesmo. Ninguém vai respeitar um ser humano que não trabalha. Então, uma vez que Cristo trouxe todas as coisas, irmãos, faça todo o seu trabalho para a glória dele. Irmão. Todo o trabalho.
Então, não permita que seja o dinheiro motivando você. Não permita que o seu coração te engana, achando que ninguém observa você, Cristo observa você. Não olhe o seu trabalho como um empecilho para servir a Cristo. Antes, usa-o como um meio para servi-lo. Obedeça sempre ao seu chefe, desde que essa obediência não te leve a desonrar o Senhor nosso Deus. Amém? Convido você a fechar os seus olhos, irmãos, e fazer uma oração de reflexão. Como você tem sido como um funcionário no seu ambiente de trabalho? Quais são as vezes que reconheceram o trabalho que você faz?